Olá, eu vou fazer a apresentação do paper agora e o meu tema principal é gêneros textuais. Hoje a gente vai explorar um pouco sobre o que é gêneros textuais e que eles vão além do que a gente aprende na nossa aula de português na escola, né? Onde aprendemos apenas o básico e alguns exemplos de gêneros como romance, resumo e resenha. O objetivo desse trabalho é entender as diferenças e relações de gêneros textuais e como usamos em nosso cotidiano. Antes de falar de gêneros textuais, eu queria falar sobre letramento crítico e visual, que faz parte dos gêneros, pois quando a gente fala de gêneros, a gente fala sobre leitura, né? Então eu vou falar um pouquinho mais, eu tô falando um pouco rápido, porque eu não posso fazer uma apresentação muito extensa, né? Então, basicamente, o letramento crítico é uma perspectiva crítica acerca de textos específicos. Ou seja, além de você ler, você interpreta o texto com as suas opiniões críticas. Já o letramento visual se entende como uma forma de educação que melhora a compreensão do papel e da função das imagens na apresentação e na comunicação. Então, ele abrange mais os textos, né, as leituras, e fala sobre as imagens também, que as imagens também trazem as suas próprias interpretações e podem ser verbais ou não verbais, né? Agora, começando a falar sobre o gênero textual, o gênero textual trata-se de textos classificados conforme suas características gerais, apresentadas que se dividem em diversas categorias e são utilizadas diariamente em nossa comunicação. Então, querendo ou não, a gente acaba usando os gêneros textuais. E, por exemplo, o e-mail, que a gente usa, pelo menos eu uso bastante, que eu trabalho no ramo administrativo, então a gente acaba nem percebendo que a gente está usando um gênero textual no nosso cotidiano, no nosso trabalho, né? Os gêneros textuais são vários, então eu vou falar alguns exemplos de gêneros. Eu vou falar só 2 para não ser muito extenso, né? Como eu não posso passar dos 10 minutos, então eu vou falar bem rapidinho. Eu vou falar sobre a biografia, que é quando uma terceira pessoa relata a vida de alguém após várias pesquisas e pode conter entrevista dessa pessoa que vai ser feita a biografia, né? Além da biografia, tem a autobiografia, que se caracteriza quando o texto escrito é escrito em primeira pessoa, contando a sua própria história, e um exemplo é Martin Luther King, que escreveu uma autobiografia sobre si mesmo, né? Eu vou falar sobre o gênero notícia também, que são informações a respeito de um acontecimento ou mudança recente, podendo ser uma citação curta ou mais elaborada. Isso vai depender do veículo de imprensa ou do autor, né? E como exemplo, eu coloquei uma matéria da BBC, e nesse gênero é preciso ter cuidado, porque hoje em dia é muito fácil você divulgar uma fake news, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado pra gente não fazer isso também, né? E estar sempre compartilhando coisas verdadeiras. E abaixo, vamos ver um gráfico de um estudo feito em 2016 pela Faculdade Unip, que é de São Paulo, de um grupo de pessoas de literatura. E esse estudo nos mostra os gêneros textuais mais lidos entre pessoas de 15 a 25 anos. O gênero que as pessoas mais leem é o romance, e as que eles menos leem, né, que fica 1% só, biografias, receitas e resenhas críticas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o tipo e gênero textual, que é um assunto para complementar. Os tipos se referem aos aspectos sequenciais e composicionais do texto, como, por exemplo, as características lexicais, sintáticas ou estruturais do texto. E já o gênero, ele prioriza traços contextuais e sociais, sendo adaptáveis à necessidade social, ou seja, ele se adapta conforme a gente precisa. E aqui é uma imagem para melhor compreensão. E agora eu vou falar sobre a minha metodologia, que eu usei alguns livros, artigos e pesquisas para obter os dados, para verificar se eles realmente estavam corretos. Eu usei bastante o livro da Multiletramento da Uniaselv, que me ajudou bastante com algumas citações. Enfim, agora eu vou falar sobre os resultados e discussões. Estudando esse conteúdo, eu percebi que é muito importante a gente saber identificar um gênero textual, pois existe muitos subtemas sobre isso e a gente precisa saber desmistificar, né, na hora de fazer a tradução e a legenda.
E é um tema muito maior do que a gente pensa, né? Que a gente pensa que gênero textual é algo pequeno, mas quando a gente vê é realmente muito grande. Concluindo que se o estudante gosta da área de legenda, é extremamente necessário que ele aprenda sobre gêneros textuais, porque vai ser muito utilizado, mas não quem gosta da parte da legenda, né? Mas todos nós que trabalhamos, que vamos trabalhar, né, com a tradução, a gente precisa saber bem sobre esse tema, porque a tradução, ela segue a gente para onde a gente for, né? E a gramática e interpretação também. Então, a gente precisa saber, pois esse tema se estende a todos nós que cursamos esse curso e iremos trabalhar nessa área tão gigante que se vem do português e vai até o inglês, né? E aqui embaixo são as referências. Muito obrigado por ouvir, pela atenção e até logo.